Olá, bem-vindos ao OPA News BR. Hoje a gente vai mergulhar em um dos maiores enigmas de todos os tempos, o Sudário de Turim. Afinal, estamos diante de uma relíquia milagrosa ou da fraude mais genial que o mundo já viu? Vamos juntos analisar as evidências. E se você curte desvendar mistérios assim, já aproveita para se inscrever no canal. Para milhões de pessoas, a imagem nesse pano de linho antigo é a prova definitiva do rosto de Cristo, a imagem sagrada. Mas para os céticos, não passa de uma falsificação medieval, ainda que muito bem feita. A verdade, como a gente vai ver, talvez seja bem mais complicada do que parece. Vamos fundo nessa história. Certo. Para a gente começar essa investigação, vamos do começo. Antes de entrar nessa briga de gigantes entre fé e ciência, a gente precisa entender o básico. O que é exatamente o Sudário de Turim? E por que ele fascina tanta gente há séculos? A imagem é cheia de detalhes impressionantes. A gente consegue ver marcas que parecem de chicotadas, perfurações nos pulsos e nos pés, um corte na lateral do corpo. Mas o mais bizarro de tudo é que a imagem funciona como um negativo de fotografia. Quando alguém tira uma foto e inverte as cores, um rosto com um realismo incrível aparece. Como isso seria possível séculos antes da fotografia existir? É uma boa pergunta. Olha, pode até parecer que essa desconfiança toda em relação ao sudário é coisa recente, sabe? Coisa da ciência moderna. Mas a verdade é que a polêmica é quase tão antiga quanto o próprio pano. A controvérsia começou literalmente no minuto em que ele foi exibido pela primeira vez. Pois é, os documentos da época contam uma história bem surpreendente. Assim que o sudário apareceu lá na França e começou a atrair multidões e, claro, muito dinheiro, figuras importantes da própria igreja se levantaram para denunciar. Eles diziam que era uma fraude, feita para enganar o povo e encher os cofres. E a acusação mais forte veio de um cara chamado Nicole Oresme, um dos maiores intelectuais do século XIV. E ele não era qualquer um, não. Era bispo, filósofo, um cara conhecido por sempre buscar explicações racionais para as coisas. Então, quando ele chamou o sudário de falsificação, a opinião dele tinha um peso enorme. Por séculos, o debate ficou mais no campo da fé e da história. Aí o tempo passou, o mundo mudou, e em 1988, a ciência moderna entrou em cena com a promessa de uma resposta definitiva. A ferramenta? Uma das mais poderosas que existem, a datação por carbono 14. Então, 3 dos laboratórios mais respeitados do mundo analisaram pedacinhos do tecido de forma independente. O resultado foi unânime e parecia um ponto final na história. O linho foi feito entre 1260 e 1390, exatamente a época em que o sudário surgiu na França. Para muita gente, o caso estava encerrado. Era medieval. Só que a história não acabou aí, longe disso. Quem defende a autenticidade do sudário levantou uma questão crucial. E se a amostra testada não for do pano original? A teoria deles é que o pedaço foi tirado de uma área que foi remendada na Idade Média. Se isso for verdade, o teste só datou o remendo e não o sudário. E aí, o mistério todo voltou a estaca zero. Bom, então vamos analisar as pistas que não batem. De um lado da balança, a gente tem características que a ciência simplesmente não consegue explicar nem copiar. E do outro, teorias muito inteligentes de como uma falsificação poderia ter sido feita. E é aqui que o mistério fica ainda mais profundo. A mesma ciência que disse que o pano era medieval, agora não consegue explicar como ele foi feito. A imagem é superficial demais, mais fina que um fio de cabelo, e não tem tinta, não tem pigmento. Ela também tem informações tridimensionais, o que é impossível para uma pintura, e claro, a história do negativo. Nenhuma técnica artística da Idade Média que a gente conheça consegue fazer algo assim. Mas do outro lado surgem teorias bem engenhosas. Um pesquisador brasileiro, o Cícero Moraes, por exemplo, sugeriu que a imagem não veio de um corpo de verdade, e sim de uma escultura em baixo relevo. Isso resolveria um problemão. Se a gente enrola um pano no rosto, a imagem fica toda distorcida, achatada. Como escultura, isso não acontece. E tem mais. A postura do corpo no sudário é muito rígida, mais parecida com as estátuas de túmulos medievais do que com o corpo humano de fato. Com evidências tão fortes e tão contraditórias de ambos os lados, o sudário continua nesse impasse, sabe? Um cabo de guerra fascinante entre a ciência e o inexplicável. E aí fica a pergunta: qual é a posição oficial da instituição que guarda o sudário? Diante de tanta incerteza, a posição do Vaticano é, digamos, bem diplomática. A Igreja Católica nunca bateu o martelo e disse: sim, é autêntico. Ela trata o sudário como um ícone poderoso, um objeto que inspira a fé e a reflexão, mas não como algo que as pessoas são obrigadas a acreditar.
Essa frase do Papa João Paulo II resume perfeitamente essa visão. Para a Igreja, o ponto principal não é se o sudário é real ou não. O que importa é o poder que ele tem de ser um espelho do Evangelho, uma imagem que faz as pessoas refletirem sobre a história da paixão de Cristo. No final das contas, o Sudário de Turim nos deixa com essa pergunta que não quer calar. Será que é uma obra de arte medieval tão genial, mas tão genial, que nem a ciência de hoje consegue copiar? Ou será um milagre que desafia qualquer explicação? A resposta final talvez continue sendo uma questão de fé. Se você quer continuar desvendando outros grandes mistérios com a gente, não esquece de se inscrever aqui no Opa News BR.